Graça e paz de Jesus a todos, amém? Que privilégio enorme estar com os irmãos, com as irmãs. Em primeiro lugar, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, ao pastor Erisvan, a toda a liderança, a toda a diretoria da igreja, a vocês como um todo, por esse convite tão especial para pregar nesses 42 anos de história, 42 anos de uma agência missionária do Reino de Deus, aqui nesse bairro, aqui nessa cidade tão especial. Talvez você saiba o meu primeiro nome, Ramon, o meu segundo ainda é mais difícil. Talvez você nunca tenha ouvido falar de um nome de alguém que se chama Ramon Laqueden. Lá na Igreja Batista Memorial em Timon, somos dois Ramons. Pastor Ramon Torres e eu, Ramon Laqueden, sou pastor auxiliar, sou casado com a Tainá, tenho aí 3 filhos, a Sâmila, a mais velha, tenho a Manuela, que é a do meio, e o Bernardo, que é o pequeno caçula, que está aí entrando para os seus 11 meses, e Deus tem nos abençoado, pastor, ali naquela cidade, tem nos honrado, e essa noite, sem dúvida nenhuma, é um marco especial na minha vida, de estar aqui com os irmãos, e eu espero que cada um de nós possa sair transformado, edificado e encorajado para fazer aquilo que Jesus tem colocado em nossos corações, que é multiplicar discípulos, multiplicar vidas para o louvor da glória dele. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 28, e esse texto você já leu inúmeras vezes. Mateus 28, do verso de número 16 até o verso de número 20. Eu vou estar lendo na Nova Versão Transformadora. Se você desejar ficar em pé para fazer essa leitura, fique. Se você desejar ficar sentado, amém também. Mas vamos ler juntos, em reverência ao nome do Senhor. Mateus capítulo 28, do 16 ao 20. Diz assim a Escritura Sagrada: Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós clamamos uma vez mais a direção do Teu Santo Espírito essa noite. Que a Tua palavra possa ministrar poderosamente em nossos corações, que as nossas mentes possam compreender à luz do Teu Santo Espírito as Tuas verdades contidas nesse texto, e que nós possamos ser cada vez mais uma igreja que Te adora, uma igreja que Te serve, e uma igreja que avança, glorificando sempre o nome de Jesus. É assim que oramos, em nome de Cristo, Cristo Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Queridos, nós vivemos em uma sociedade onde a maioria esmagadora das pessoas não sabe, não tem noção do propósito para o qual elas foram criadas. Uma enormidade de pessoas imagina que sua função é apenas trabalhar, é apenas levar o alimento para o seu lar e pagar contas. Certamente você já encontrou alguém que está tão cansado de pagar conta, que está tão cansado de receber boleto, que ele diz que a vida dele tem se resumido unicamente a isto. Uma outra parte de pessoas, que é bem grande, compreende que seu papel é viver, é aproveitar a vida, é curtir cada momento como se fosse o último. Você já encontrou também pessoas que dizem para você que a vida é muito curta, que a vida é muito breve e que elas têm que aproveitar cada segundo porque elas não sabem o que pode acontecer no amanhã.
Só que essas pessoas vivem sem regras, sem princípios, buscando apenas o máximo de prazer possível. E esse é o retrato da nossa sociedade, esse é o retrato em qualquer lugar do Brasil ou em qualquer lugar do mundo, assim, se assim você quiser. Mas nós também temos aqui um grupo que está dentro das nossas igrejas como um todo. E nós nos perguntamos, mas esse grupo que está nas igrejas, que adora o Senhor todos os domingos ou durante a semana, será que ele já não compreendeu o seu propósito? Eu devolvo a pergunta para você, será? Será que cada um que está aqui essa noite compreendeu a sua missão nas suas cadeiras aqui na Igreja Batista em Redonda? Aqueles que estão nos bancos em outras comunidades, aqueles que estão nas suas poltronas, aqueles que estão há anos em suas igrejas, na maioria esmagadora também, nunca compreenderam o sentido real do que é viver uma vida com propósito, não para si, mas para o Senhor. Em todo o contexto bíblico, nós vamos poder observar que todo o propósito que o Senhor colocou sobre nós desemboca, deságua em honrar e glorificar a Ele. E há um texto na Bíblia Sagrada que se encontra no livro de Efésios, você pode abrir, no seu capítulo de número 1, verso de número 6, que diz o seguinte, você pode me acompanhar, Efésios capítulo 1, verso 6, diz o seguinte: Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Olhar para esse texto, perceber essa verdade, é o ponto de partida para que nós essa noite compreendamos o nosso chamado para multiplicar. E o tema dessas conferências é justamente ser chamado para multiplicar, chamados para ganhar vidas. E nós não fomos chamados para multiplicar algumas coisas que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós não fomos chamados para multiplicar o nosso ego. A Bíblia diz que nós não fomos chamados para multiplicar a nossa vaidade. A Bíblia diz que nós não fomos chamados para multiplicar o nosso bem-estar. Mas a Bíblia declara e deixa isso implícito e bem cristalino para que a gente veja que nós fomos chamados para multiplicar discípulos. É isso que a Escritura deixa de modo bem claro. E um dos grandes autores que eu particularmente gosto de ler e que ele trata muito sobre oração, sobre uma vida de adoração, sobre uma vida de joelhos diante do Senhor, é Jonathan Edwards. E uma das frases que ele cunhou ao longo da sua vida diz o seguinte: vivemos para o louvor da glória da graça de Deus. Toda a nossa vida deve ser grata em seu serviço, e cada ação da nossa vida deve ser de alguma maneira ou outra referindo ou sempre apontando para a glória de Deus. Quando Jonathan Edwards fala isso, ele mesmo olha para si, ele olha para a sua trajetória, ele olha para o seu serviço ministerial, ele olha para a sua casa e ele diz: tudo o que eu faço tem que apontar para a glória do próprio Senhor. Tem que demonstrar que a minha vida é uma vida que glorifica Ele, é uma vida que de fato honra o nome de Jesus. E quando nós olhamos para o próprio Senhor, Ele diz aos seus discípulos que queria encontrá-los. E Ele marca em um lugar um pouco complicado, um pouco distante talvez para nós, mas que na época fazia todo sentido. Ele marca esse encontro em um monte. Não há uma posição definida entre os estudiosos, entre os teólogos, acerca de em que monte esse encontro se deu. Os 11 partem, e é bom lembrar que aquele camarada que você conhece como Judas Iscariotes,
ele aqui já está arifado, ele já partiu, ele já foi para o lugar ao qual ele já tinha escolhido, que foi para longe da presença do Senhor, foi para distante da vontade a qual ele nunca desejou servir. E Jesus aqui, ele de certa forma, ele é generoso, e ele se encontra, marca em um lugar que seria próximo de onde eles moravam e de onde muitos amigos e muitos crentes que serviam ao próprio Senhor Jesus também estavam. E esse monte, esse lugar, além de ser um espaço especial, ele trazia uma certa tranquilidade. Esse mesmo monte, Jesus chamou cada um deles para falar sobre discipulado, para falar sobre multiplicação, mas posteriormente seria o monte onde ele iria se despedir de cada um deles. O monte onde a vida desses discípulos seria mudada, e o monte também onde ele se despede. Quando nós observamos esse texto, nós vamos observar basicamente no verso de número 17, que há dois tipos de atitude aqui. Quando você lê o texto, você percebe o seguinte: quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. E quando nós olhamos todo esse contexto, os dois tipos de atitude que esse texto deixa claro, é que a maioria das pessoas que aqui encontra Jesus, o adora. Alguns poucos duvidam. Alguns poucos não creem no que estão vendo, alguns poucos não percebem o que está acontecendo. E a palavra que está aqui, que é a ideia de adoração, ela é frequentemente traduzida com uma perspectiva muito importante em todo o Novo Testamento. Quando nós vamos aos originais, vai dizer que essas pessoas estavam em um estado de reverência profunda, em um estado de respeito, em um estado de entrega, em um estado de olhar para Jesus em temor e temor diante daquele que é o Rei, daquele que é o soberano. Quando nós percebemos isso, essas pessoas estão diante de alguém a quem elas estão reconhecendo a sua divindade, a quem elas estão reconhecendo a sua autoridade após a sua ressurreição. Eles adoram, eles se entregam, e mais do que isso, essa postura demonstra profunda submissão a Ele como Senhor das suas vidas. E essa adoração reflete a compreensão desses homens do que é servir a Jesus, do que é ser discípulo dele, e de que ele merece a nossa entrega, a nossa devoção total. Aqueles que duvidaram aqui no texto, não é que eles não amassem a Jesus, não é que no fundo eles não estivessem crendo na ressurreição do próprio Mestre e daquele a qual eles acreditaram, ao qual eles serviram. Mas há algo nessa dúvida que demonstra uma fragilidade no coração e na mente deles. A fé, a profundidade, a raiz não estava profunda o suficiente para quando eles batessem os olhos, percebessem que ali estava o mesmo Jesus que caminhou ao lado, o mesmo Jesus que pregou as boas novas, o mesmo Jesus a qual eles sempre acreditaram. Assim também é com relação às nossas vidas, em várias áreas, inúmeras coisas, e muitas delas relacionadas ao propósito a qual nós fomos chamados. Quantas vezes nós que aqui estamos, a começar de mim, não olhamos para a obra que Deus estava a fazer na vida da pessoa que estava do lado, na igreja a qual nós estamos inseridos, no bairro onde nós estamos situados, na cidade, no trabalho, na escola, e nós olhamos assim: é possível mesmo que isso esteja acontecendo? É real isso? Quantas vezes nós não duvidamos daquilo que Deus coloca como uma promessa?
Quantas vezes nós não duvidamos daquilo que Deus estabeleceu como uma verdade para as nossas vidas? E a nossa postura, muitas vezes, é de nos esquecermos do nosso chamado, é de duvidarmos e de colocarmos em xeque uma postura que, diante da promessa e da bênção de Deus, deveria ser de adoração profunda a Ele. Porque a dúvida que paira em nosso coração, a dúvida que paira na nossa mente, ela tem estado superior à fé que Jesus colocou em nossos corações. É por isso que Charles Spurgeon, grande teólogo, grande homem de Deus da sua época, e ainda reverbera nos dias de hoje, ele disse: quando duvidamos das promessas de Deus, estamos questionando a fidelidade de Deus. E ele diz: não duvide, apenas creia. Vou repetir para você. Quando duvidamos das promessas de Deus, não estamos questionando a fidelidade dele, e por isso nós devemos não duvidar, mas crer. A nossa postura, e o que Spurgeon diz é: a fidelidade de Deus, ela não muda conosco, mas a nossa fidelidade com Deus, ela pode ser mudada mediante ao estado em que o nosso coração, a nossa mente e a nossa vida está. E uma das principais marcas para um discípulo de Jesus é confiar nas promessas dele. Uma das principais marcas é olhar para o Senhor e saber que Ele é fiel e justo para conosco. É saber que Ele é fiel e justo para com a igreja. Deus nunca deixa de cumprir a sua promessa. E aqui, Ele cumpriu a sua promessa de ressuscitar, Ele cumpriu a sua promessa de estar naquele monte, e Ele está cumprindo uma promessa de orientá-los e de dizer: muito bem, vocês acreditaram, vieram até aqui, alguns caíram, alguns logo se prostraram, outros estão duvidando, mas eu quero iniciar na vida de vocês um novo movimento. Eu quero iniciar uma nova história, que essa mesma história vai alcançar muitas pessoas, muitas nações. A mudança está clara, o propósito, a chave será virada. E deixa eu colocar uma coisa para vocês. Eu ouvia o pastor Erisvan falando aqui, que ele deseja e que essa comunidade está ansiando crescer, está ansiando buscar novos discípulos, está querendo sonhar os sonhos do Senhor, acreditar nas promessas dEle, mas você deve crer que toda mudança, todo passo que é dado inclui um movimento. E esse movimento não é de um, não é de dois, não é de três, mas deve ser de todos aqueles que se sentem parte da igreja e que se sentem parte de Jesus, que olham para Ele como Senhor, que olham para Ele como Salvador. E quando esse texto, ele vem diante de cada um de nós, quando ele é colocado dentro dessas verdades, esse movimento demonstra-se para nós logo após um ato de adoração, um ato de quebrantamento, demonstrado pelos discípulos. Jesus chega pertinho de cada um deles e declara no verso 18, ouçam, é como se ele dissesse para os discípulos: ouçam o que eu vou dizer para vocês, prestem atenção nos meus olhos, prestem atenção na minha fisionomia e atenção às palavras que eu vou falar. Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Jesus está declarando isso para eles. Jesus está dizendo claramente, depois da sua ressurreição, que a autoridade é dele, tanto na terra como no céu. Jesus chama para si, e ela é compreendida, essa autoridade, de forma bastante clara, como alguém que tem poder amplo, que tem poder profundo. Alguém que não tem um poder limitado ao espaço-tempo. É alguém que está dizendo que tem o domínio supremo sobre todas as coisas.
E se Ele tem o domínio supremo sobre o céu, sobre a terra, aqui na terra estão pessoas, estão discípulos que olham para Ele e que estão sob o domínio, sob a autoridade de Jesus. Mas isso declara um outro aspecto, que é a soberania de Deus. Da gente pensar, da gente imaginar, que desde o Gênesis até esse presente momento, a soberania do Senhor, a mão dele, o propósito dele, não deixou de se cumprir. A cruz do Calvário aconteceu, a morte ocorreu, mas Jesus ressuscitou e ele olha para eles e diz: eu tenho poder. E eu tenho um poder que diante de vocês, vocês sabem que eu ressuscitei morto, que eu curei o doente, que eu domino sobre os céus e o mar, ao ponto de parar uma tempestade. Eu sou aquele que domina sobre absolutamente tudo. Ele está dizendo para o nosso coração, Ele está dizendo para a nossa vida, quem realmente domina. Ele está dizendo para a gente quem realmente é poderoso. E uma das coisas que nós, como seres humanos, mais tememos é a morte. Alguns dizem até para Deus: Senhor, eu quero morrer de tal forma porque eu tenho medo de algumas coisas. Eu quero ter uma morte tranquila. Outros ficam aflitos, outros ficam angustiados. Sabe por quê? Porque nós não fomos feitos para morrer. Nós não fomos feitos para termos a nossa vida findada. Nós somos feitos para viver para a glória de Deus eternamente ao lado dele, mas em virtude de uma coisa que entrou na nossa vida chamada pecado. Os nossos dias foram abreviados. E quando nós olhamos para todo esse texto, Jesus está dizendo: aquilo que vocês mais temem, eu venci. Aquilo que vocês mais têm medo, eu passei por cima, coloquei no bolso, e eu sou aquele que domina, inclusive, até a morte. Nesse contexto, existia um imperador, a qual era observado como um homem quase que imortal, com superpoderes, e Jesus coloca ele de lado. Nos nossos tempos, assim como naquela época, nós olhamos para os políticos como aqueles que são os salvadores da pátria, como aqueles que têm todo o poder, e nós muitas vezes negociamos a nossa fé, negociamos aquilo que é de mais importante, que é o Evangelho, em prol de migalhas que caem dos gabinetes de políticos. E Jesus está chamando a atenção e dizendo: nem um imperador, nem político, nem empresário, nem absolutamente nada é maior do que a minha glória, do que o meu poder. Ele destaca claramente aos discípulos: eu sou o dono de tudo, e inclusive eu sou o dono da missão. Eu sou o dono da multiplicação. Eu sou o dono daqueles, na minha soberania, que serão acrescentados ao reino. Uma coisa que nós precisamos compreender aqui essa noite é que a missão, ela é executada por cada um de nós, mas nós não somos os donos da missão. A multiplicação, ela é executada a partir da evangelização discipuladora, ela é executada a partir de um coração quebrantado, de um coração disponível, mas a multiplicação, ela é feita pelo próprio Senhor. E aqueles que chegam, que adentram essas portas, que chegam nas suas casas, que chegam nos encontros, eles são enviados pelo Senhor. São direcionados por Ele. E esse texto, ele demonstra um problema crônico nos dias atuais das nossas vidas, em lidar com a autoridade. Pois quando nós falamos de autoridade, nós falamos de submissão. Nós temos aqui vários pais, eu estou olhando aqui várias famílias. E todo aquele que é pai, toda aquela que é mãe, sabe que em alguma fase da vida, a sua criança, o seu adolescente, seu jovem, ele vai olhar para você e vai dizer: não vou fazer não. As crianças já começam a dizer: eu quero o celular agora. Papai, me dá o celular aí que eu quero assistir vídeo.
Às vezes, no contexto de culto, o pobre do pai e da mãe ficam até doidos, porque a criança fica dizendo, eu quero o celular, e o pai olha para o lado, olha para o outro, fica com medo dos irmãos observando, e a gente vai cedendo aqui, vai cedendo acolá, o menino chega na adolescência, e ele quer viver tudo aquilo que a adolescência tem para oferecer, tem a juventude, já como diz no interior, engrossa o cangote, já fica ali olhando para o pai e diz, eu sou o dono da razão. Ele não sabe arrumar o quarto, ele não sabe fazer absolutamente nada, mas pai, eu sei o que é melhor para a minha vida. Esse é o contexto que a gente tem. Adolescentes, jovens, crianças têm dificuldade de lidar com a autoridade. Mas também nós temos aqui muitas pessoas que já não têm os seus cabelos, como eu, que estou perdendo aos poucos, já estou com alguns fios brancos. Temos aqui pessoas já da melhor idade, e deixa eu dizer para você, todos nós aqui temos em alguma medida dificuldade de lidar com alguém que Deus confiou autoridade, ou com pessoas no nosso ambiente de trabalho, ou em qualquer lugar que detém um certo poder. Sabe por quê? Porque nós não gostamos de ser mandados. Ninguém gosta de ser mandado, principalmente o adolescente e o jovem que diz, vai pegar uma água para o pai, que o pai está assistindo aqui o jogo do Flamengo, do São Paulo, vai lá, não quer perder nenhum lance. Ninguém gosta, todo mundo fica, não, eu quero é mandar. Mas ser discípulo de Cristo é, acima de tudo, observar e perceber que se eu não sou submisso ao Senhor, eu não vou prosperar. Se eu não sou submisso à liderança da minha igreja, ao meu pastor, aqueles que coordenam a minha comunidade, eu vou fracassar. Não, mas não dá, é complicado ser submisso. Olha para a Escritura e perceba que Deus tem um propósito em cada comunidade. Você pode não gostar da pessoa que Deus colocou para liderar a sua vida. Ah, mas ele é muito feio, eu queria alguém mais bonito. É o feio mesmo que vai liderar a tua vida. Ah, mas ele fala assim, fala assado. Não tem problema, se Deus colocou é ele. Alguma coisa ele tem para oferecer para você. E Jesus é aquele que diz o seguinte, ser meu discípulo é ser submisso. Ser meu discípulo muitas vezes é fazer aquilo que a gente não quer. Mas a maioria de nós quer abraçar um Jesus que é Salvador. Quando a gente diz, você ama o Jesus que salva, todo mundo diz, eu amo demais. Porque quem não deseja ser salvo, quem não deseja ser abraçado? Mas a Bíblia diz que se eu amo o Jesus que salva, eu tenho que amar o Jesus que é Senhor. E quantas vezes você teve dificuldade de executar coisas que Deus mandou claramente você executar? Quantas vezes a palavra de Deus foi pregada aqui por homens de Deus, pelo pastor Erisvan e outros que passaram, e Deus falou ao teu coração, olha, essa área bem aqui tu está sendo negligente, não está na hora de você executar o que eu estou mandando não. E aí você olhava para o texto, olhava para o pastor, olhava para o texto, olhava para o céu e dizia, não, acho que essa área aqui não dá não. Passava o outro domingo, vinha outro pastor e ele continuava a bater numa tecla, e essa tecla está falando a respeito de uma área da sua vida, e você, não é minha hora, não é o meu momento de executar determinadas coisas. Jesus está mandando evangelizar, e eu tenho que ir fazer um estudo bíblico às 15 horas, num domingo à tarde, na casa de alguém. Vou não. E eu tenho uma desculpa, está muito quente. Eu tenho uma desculpa, isso vai ser chato. Ah, Jesus está me mandando eu estar na minha igreja e está necessitando de voluntários num determinado ministério, mas esse ministério não está no altar, esse ministério está lá no bastidor, ele não sai nos stories, ele não sai no status, ele não traz nenhum benefício para mim. É um ministério de chegar, arrumar as cadeiras, dar uma limpada na igreja. Quem quer fazer isso? Ninguém quer fazer. Ah, mas Deus está tocando no meu coração em relação ao dízimo. Mas aí eu lembro que tem uma pizza, que tem uma coisa que eu quero comprar, e aí o escorpião continua no bolso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você,
Deus quer reinar e quer submissão da sua parte em todas as áreas da sua vida. Em todos os setores. Não existe crente 70%, crente 50%, crente 99%. Ou ele é 100% para Jesus, ou ele não está pronto para ser chamado à multiplicação. É por isso que quando nós olhamos para esse texto, nós devemos entender que o nosso desejo de sermos donos da nossa própria vida, desejo esse que arde em nosso coração todos os dias, de que as nossas vontades sejam realizadas, enquanto esquecemos que um dia nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, pode nos trazer muitos malefícios. Porque Jesus deseja reinar numa área de onde, de fato, todas as coisas estão fluindo em nosso ser, em nosso coração. Não adianta você fazer as coisas porque alguém simplesmente mandou. Não adianta você fazer as coisas simplesmente porque você está num cargo, se o teu coração não está sendo movido para executar isso com graça, com misericórdia e com amor. Mas um texto da Bíblia que me faz refletir e pensar o quão miserável eu sou, o quão corrupto eu sou, é Jeremias capítulo 17, verso 9. Abra a sua Bíblia, acompanhe na projeção, Jeremias 17, 9, eu estou lendo na nova versão transformadora. E esse texto diz o seguinte: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa, e ele é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mau? Quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos para o nosso coração e temos uma dimensão clara de como ele é, de quão corrupto ele é, de quão perverso ele é, e nós não sabemos a extensão dessa maldade. E talvez tenham pessoas aqui que achem ainda que o seu coração é bom. A sua vida só passa a ser boa e só passa a ter sentimentos e inclinações positivas graças ao Espírito Santo, graças ao Senhor. Mas aqueles que confiam em si próprios, eles vão fracassar. E eu quero chamar a atenção de você agora para que você entenda algo. Para viver o propósito de Deus, é extremamente necessário que você agora, onde você está, peça para o Espírito Santo sondar o seu coração. Pedir para que Ele esquadrinhe, como dizem as versões mais antigas da Bíblia, cada centímetro dele, cada área dele, para que Ele retire toda e qualquer ponta de desejo, onde você quer dominar essa área, eu quero dominar na minha vida. Para que Ele mude a história a qual você está vivendo, que não tem sido importante, que não glorifica a Deus. Para que Ele mude o desejo do teu coração de viver uma vida independente, uma vida de rebeldia, não à igreja, não ao pastor, mas ao Senhor. Por isso que quando nós oramos, quando nós pedimos, ó Espírito Santo de Deus, vem e sonda o meu coração, nós estamos pedindo ao Senhor que nos mostre aquilo que precisa ser mudado. E Jesus demonstrou isso a cada um deles durante os 3 anos de ministério, durante a sua ressurreição e diante deles ao falar essas palavras. Porque quando nós olhamos para o nosso coração, quando nós percebemos o quão enganoso ele é como se a nossa vida ela estivesse sendo guiada e tivesse um controle remoto nas nossas mãos. E em casa nós temos o privilégio de pegar esse controle remoto e colocar no canal, no streaming que a gente quer, seja no Netflix, no Amazon Prime ou qualquer outra, a gente vai lá e bota na série que a gente gosta.
Esse controle remoto, que nós queremos ter o controle, também ele pode ser apertado e guiar a nossa vida para algum rumo. Mas você já percebeu que todas as vezes na sua vida, que você pegou esse controle e tomou a decisão própria para algum rumo, de alguma forma a tua vida começou a ficar ruim? A tua vida começou a desmanchar, as coisas começaram a cair? É como se você se lembrasse da parábola dos dois construtores, onde um construtor construiu na areia e o outro foi sábio e construiu na rocha. Todas as vezes que nós quisermos tomar o controle da nossa vida, tomar as decisões por conta própria e segundo os desejos do nosso coração, nós vamos fracassar. Nós vamos falhar. Nós vamos olhar para o Senhor e de forma bastante clara dizer: o Senhor não tem o controle da minha vida. Eu não quero dar ao Senhor as chaves do meu coração, eu não quero dar as chaves da minha família, eu não quero dar as chaves da missão que o Senhor confiou a mim. É por isso que Jesus falou para eles sobre quem tinha autoridade. É por isso que Jesus explicou para eles quem estava no controle e quem eles deveriam de fato obedecer e cair. E eles prontamente entregaram o coração deles para a missão do Senhor, a missão que iria mudar o mundo, que iria mudar o universo. É como se Jesus dissesse para eles: vocês compreenderam? Vocês estão cientes do que eu realmente estou desejando? Você que está aqui essa noite está ciente? Você está compreendendo o que Jesus está falando ao teu coração? Você que já é crente daqui há muitos anos, você que chegou aqui há 1 ano, você que chegou há 2 anos, você que nos visita, você compreende o que Jesus realmente deseja para você? E Jesus diz: portanto, chegou a hora. E eu grifo aqui algumas palavras. A primeira, vão. E a segunda, façam discípulos. O primeiro movimento que Jesus desafia eles é sair do lugar onde eles estavam. Era sair daquele monte e buscar pessoas perdidas, buscar pessoas com a vida destruída, restaurar famílias em pedaços e reconstruí-las para a glória do Senhor. Era sair e anunciar o que a Bíblia diz que é a boa notícia. O Evangelho é a boa notícia onde se tem milhares de más notícias. Todas as vezes que você ligou a sua televisão ou começou a navegar em portais de informação, você ouviu falar sobre Israel, sobre o Hamas, você ouviu falar sobre atiradores matando pessoas, você ouviu falar sobre pessoas que tomaram a infeliz decisão de tirarem a sua vida. Mas o Evangelho é a boa notícia que chega, impacta, transforma e muda cada uma dessas circunstâncias. E estava no plano divino anunciar a palavra às nações. Estava no plano divino do Senhor Jesus chegar em nossos corações. Você que está aqui essa noite chegou porque pessoas movidas pelo Evangelho pregaram a você. Porque pessoas movidas pelo Evangelho oraram por você. Porque pessoas movidas pelo Evangelho renunciaram momentos de prazer, momentos de conforto para que você pudesse ter a sua vida transformada. E o nosso primeiro desafio aqui é sair da nossa zona de conforto, é levantarmos do sofá da nossa casa, da nossa cadeira e ir buscar as pessoas que estão perdidas em nosso meio, à nossa volta. A ideia de dizer que as pessoas venham até a igreja não é a ideia que Jesus disse.
A ideia de Jesus é indo, é caminhando, é batendo de porta em porta, é encontrando pessoas onde nós estamos e anunciando essa palavra. E muitos dos perdidos estão nas nossas próprias casas. É o seu marido, é a sua esposa, são os seus filhos, é o seu pai, é a sua mãe, são os seus tios, são os seus sobrinhos. Essas pessoas precisam de Jesus. São seus amigos na faculdade, no trabalho, a qual você conversa sobre absolutamente tudo, mas que por dentro o coração está despedaçado. É a família que você olha, que tem o carro do ano, que tem um bom emprego, mas você senta diante deles e eles começam a chorar quando o coração é aberto de tanta luta, de tanta dificuldade. Porque o dinheiro, ele pode te trazer conforto, ele pode te levar para lugares maravilhosos, mas ele não cura um coração distante de Jesus. E quando nós olhamos para isso, o nosso chamado de multiplicar é um chamado para a ação. É um chamado que deve gerar em nós um desejo genuíno de ir ao encontro daqueles que necessitam. Começa a pensar aí agora. Quantas pessoas na sua casa necessitam de Jesus? Quantas pessoas na tua faculdade, na tua sala de aula, no teu trabalho, não têm a Jesus como Senhor? E eu quero te fazer uma pergunta, e eu não quero te constranger de jeito nenhum, mas o Evangelho me impulsiona a fazê-la. Você foi ao encontro de quantas pessoas que precisam de Jesus essa semana? Quantas pessoas passaram por você, você sabia que elas necessitavam de uma palavra, e você simplesmente fechou a sua boca, e sequer orou por elas. Muitas das vezes, entra domingo, sai domingo, nós continuamos com o nosso coração da mesma forma. Como você se sente ao estar muitas vezes sentado, inerte, sem ação diante de um cenário de pessoas desesperadas, diante de um cenário de pessoas que necessitam de Jesus? É por isso que o Senhor pede e inclina você a pedir que o seu coração seja movido, de fato, a ir de encontro a pessoas que tanto precisam de uma palavra. Talvez você essa noite se ache alguém puro, alguém que está aqui de relance, passando, apenas ouvindo, cumprindo tabela, mas Deus quer tratar verdadeiramente o teu coração para que você ame pessoas. Qual é o tema dessas conferências? Repitam para mim, me digam aí. Qual é? Ainda não está bom. Qual é o tema? Muito bem. Ser chamados para multiplicar é também sermos chamados para amar. Amar o nosso próximo. Amar a pessoa que está do lado. O irmão a quem a gente não aguenta amar na igreja, mas você deve orar por ele. Evangelizar o teu pai, a tua mãe, a quem você muitas vezes não tem uma relação. Evangelizar aquele amigo que está afundado no mundo das drogas. Evangelizar o mendigo que bate na porta da igreja e que muitas vezes queremos expulsá-lo, mas o que ele tanto necessita é de uma palavra de oração, é de uma palavra de acolhimento, e que a gente olhe para a vida dele como um improvável e possa dizer: Senhor, faz desse homem que está hoje aqui na porta da igreja, sujo, cheirando a álcool, que usa drogas, um homem que vai estar no teu altar proclamando a palavra e louvando o teu santo nome. Amar é muito mais do que palavras que saem da nossa boca. Uma comunidade que deseja multiplicar, ela tem que amar.
E o que Jesus deseja que nós ainda façamos. Jesus está dizendo que o desejo real dele é que se faça discípulos, e isso você já ouviu e já sabe. Mas fazer discípulos é diferente de fazer membros de igreja. O que é um membro de igreja? É alguém que está no hall, é alguém que está, como foi dito hoje, apto a votar, apto a ser votado. É alguém que diz: pastor, que horas o culto começa? A escola bíblica, 9h, ok, estarei lá. Que horas é o culto do domingo? 18h30, amém, pastor. Onde eu encontro o meu envelope de dízimo? Onde eu posso dar, pastor? O cântico do cantor cristão vai ser tocado hoje, se não for tocado, eu creio que Deus não será glorificado. Pastor, tem que ficar de pé, viu, para ler o texto assim assado. Ser discípulo de Jesus não é ter esses cacoetes, esses trejeitos de igreja. Sabe como é que a gente reconhece um discípulo de Jesus? Não é aquele que está sempre frequente, não que estar frequente na igreja seja ruim. Mas às vezes somos frequentes, estamos sentados, estamos ouvindo, mas o nosso coração e a nossa alma não está na igreja, não está no Evangelho. Mas é alguém que tem a mente e o coração direcionados ao Senhor. É alguém que ama, é alguém que se entrega, é alguém que exala misericórdia e graça. E todos vocês já ouviram falar de Billy Graham, o evangelista do século. E Billy Graham dizia o seguinte, que Deus nos chamou não apenas para fazer convertidos e convencidos, mas para fazer discípulos. E o discipulado envolve relacionamentos, envolve amor, envolve investimento na vida dos outros. Fazer discípulos é mover o coração dessas pessoas a discipular outras, a investir e acreditar em quem ninguém imagina que pode crescer. E será impossível você ver essa igreja crescer, ver a pessoa que está do seu lado crescer, ver você mesmo crescer, se em primeiro lugar o seu coração não for um coração disposto a discipular e amar as pessoas, a quebrar as barreiras, a investir na vida de outros. E eu quero abrir um parêntese para contar a minha própria história dentro do universo de igreja multiplicadora e do entendimento de discipulado na nossa comunidade ali em Timon. Quando eu iniciei a minha trajetória dentro do universo de igreja multiplicadora, na Memorial, eu pensei que era simples e que o fato de entender algumas coisas iria solucionar o problema. Eu pensei, o templo é o melhor lugar. Temos ar-condicionado, temos cadeiras, temos poltronas. Eu vou receber aqui um grupo de jovens aqui nesse lugar, vou acolher, vou começar a dar um estudo para eles. Só que eu comecei a ver que existia uma barreira ali. Algumas coisas não estavam se encaixando. Parecia que aquele ambiente não estava sendo acolhedor numa sala onde normalmente a gente estudava a palavra de Deus em classes da escola bíblica. E na verdade estava nítido que ali não era o local ideal para o pequeno grupo multiplicador. Mas Deus queria com isso me ensinar algumas coisas e testar o meu coração. E testar ele em todas as áreas que eu citei agora há pouco. Deus colocou o desafio de abrir a porta da minha casa. Deus colocou em meu coração o desafio de receber pessoas. É como se Deus dissesse, como você é o pastor da igreja, se a sua casa não é a primeira casa missionária da igreja. E eu fiquei constrangido diante do Senhor. Eu digo, meu Deus, como é que eu quero alcançar pessoas? Como é que eu quero levar a igreja a esse entendimento? Se a minha casa não é a primeira casa a abrir as portas para isso. E diante desse movimento, eu comecei a convidar cada jovem que já era da igreja, estávamos num processo de revitalização, peguei a juventude no zero. Comecei a convidar jovens também não crentes. Comecei a orar com a minha esposa.
e abri a porta da minha casa, tinha dia, tem horário, comecei a preparar tudo. E a reunião do PGM dava 1, dava 2, dava 3 na primeira semana. Na semana seguinte, 4, 5, 6. Na outra semana, 10, 12. Ao ponto que nós chegamos a 40 jovens na minha casa. Para chegar a isso, foi necessário eu abrir o meu coração. Para chegar a esse número, foi necessário quebrar as barreiras e entender que o conforto que eu tinha não era o objetivo de Deus ali. O meu conforto deveria ser estendido a todos aqueles jovens que careciam. E ali na sala da minha casa, na área da minha casa, testemunhos foram acontecendo. De dizer, pastor, hoje eu me sinto amado, eu me sinto acolhido. Horas de choro. Pessoas abrindo o coração, jovens voltando a amar a Jesus mais do que qualquer coisa. E eu consegui compreender o que Deus queria para a minha vida, que era uma mudança radical na minha forma de viver o ministério e de entender o que verdadeiramente é servir ao Senhor. E a partir daquele momento Deus me levou para uma outra etapa dentro do processo, que era, de fato, separar líderes, treinar pessoas. E eu separei 3 jovens, aos quais eu comecei a andar com eles. E eles diziam, pastor, tem almoço aí na sua casa para a gente? Eu digo, tem. Eu digo, aumenta aí o arroz, aumenta o feijão, que os meninos vêm. E a gente se sentava ali para conversar, para orar, para testemunhar. Isso aconteceu durante muito tempo. E esses 3 jovens, aos quais almoçavam, jantavam comigo inúmeras vezes, saímos para lanchar, ouvindo desabafos, orientando biblicamente. Eles se tornaram líderes de pequenos grupos multiplicadores. Eles começaram a alcançar outros jovens, começaram a abrir a porta das suas casas. E hoje nós temos uma juventude totalmente integrada na visão de igreja multiplicadora. Uma igreja que tem alcançado os bairros, uma igreja que tem alcançado corações, e nós temos visto o mover de Deus acrescentando pessoas. Pessoas sendo batizadas, pessoas sendo tiradas do mundo das trevas, pessoas sendo transformadas pelo Evangelho. E eu quero dizer para você que todo investimento que a gente faz na vida de alguém não é à toa. Se você veio para cá e você acha que investir na vida de alguém é besteira, você não sabe o que você de fato compreende sobre o Evangelho. Eu estava aqui e só ouvia o pastor Erisvan batizando aqui as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há momento mais marcante para um pastor do que ele estar ali batizando pessoas, ouvindo testemunhos e vendo vidas no altar confessando a Jesus como Senhor e Salvador. Porque Deus trata, Deus corrige, e nas águas você tem ali uma declaração pública de que o velho homem morreu, de que Cristo está fazendo novas todas as coisas. E é por isso que aquele que ama a Jesus, ele leva cada novo discípulo a obedecer às ordens que Jesus deu, e não às ordens que nós colocamos. O seu papel não é ensinar cada discípulo a obedecer a você, mas obedecer a Jesus. É ensinar ele a olhar ao Senhor e a ter intimidade. É ensinar ele do desafio que ele terá todos os dias. É ensinar ele que mesmo nas noites mais difíceis, o Senhor estará caminhando lado a lado. Porque discipulado, meus queridos e minhas queridas, não constitui uma vida solitária. Porque o Cristo ressurreto prometeu a cada um de nós que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, nos orientando, sendo nosso amigo, sendo nosso Salvador,
sendo nosso parceiro em todos os momentos, não nos deixando desamparados. Ele é o vigia que não dorme. Ele é aquele que está zelando por cada um de nós. E é por isso que nós, como discípulos, precisamos usar todo o nosso conhecimento, todos os nossos dons, para amar pessoas e multiplicar vidas. Meu maior desejo essa noite é que essa palavra possa penetrar no mais íntimo do seu ser. É que você leve a sério aquilo que Deus tem tratado nesses dias de conferência. É que você entenda que esse tema não foi escolhido à toa. Ele foi escolhido porque Deus permitiu e quer tratar com vocês uma mudança de mentalidade, uma mudança de chave para essa comunidade. Assim como Jesus fez com os discípulos na Galileia, Ele deseja fazer com vocês. Ele deseja que a autoridade dele seja a maior na vida de vocês. Ele deseja que vocês instruam novos discípulos. Ele deseja que vocês batizem pessoas. Ele deseja que vocês alcancem esse bairro para Jesus. Amém? E essa passagem enfatiza justamente isso. Evangelizar, batizar, ensinar, tornar discípulos, mudar vidas. Porque o nosso galardão consiste justamente nisso. Pessoas só são transformadas quando elas são a imagem e a semelhança do seu Senhor. E se você compreendeu essa palavra, certamente essa noite, você vai sair daqui desejando e não vendo a hora de falar do amor de Deus e de ter o que nós chamamos em Igreja Multiplicadora, um RD. Um relacionamento discipulador e ganhar pessoas para o louvor da glória dele. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, como é maravilhoso nós ouvirmos a Tua palavra, como é maravilhoso nós sabermos que o Senhor nos ama, que a Tua palavra nos confronta, que a Tua palavra mexe com coisas que são ídolos do nosso coração. E o que nós ansiamos, Senhor, essa noite, é que essa palavra possa ter mexido em nós de tal forma, que nós não venhamos abrir mão, sermos negligentes com a Tua palavra, sermos negligentes com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Espírito Santo de Deus, toca, ministra em cada coração, daqueles que estão frios, daqueles que estão inertes, coloca o desejo neles de Te servir, de amar ao Senhor mais do que tudo. Toca o coração de cada amigo visitante que aqui está essa noite, para que ele tenha compreendido a palavra, para que ele possa entregar a sua vida a Jesus. E essa noite, você que nos visita, se essa palavra tocou o teu coração, se você se sentiu impactado por ela, e você entende que é tempo de mudar a sua vida, de mudar a sua rota, de entregar a sua vida para Jesus totalmente, eu te desafio a você erguer uma das suas mãos e dizer: eu entrego a minha vida a Jesus. Há alguém essa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus? Erga uma das suas mãos. Há alguém essa noite que deseja se reconciliar com o Senhor? Faça esse mesmo sinal, erga uma das suas mãos, entregue a sua vida a Jesus. Amém. Deus deseja tratar com você, Deus deseja viver ao teu lado, mas eu quero fazer um desafio, eu quero convidar o pastor Erisvan a ficar aqui do meu lado agora. Eu quero convidar toda a igreja a ficar de pé.